Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 10 de maio de 2025. A estrela da parada militar de Putin em Moscou, no dia 9 de maio de 2025, ontem, quando Putin comemorava o dia da vitória. Quero ver se eu acho uma estrela, que eu acho que há, a única estrela que estava de fato, que brilhou nesse desfile, que comparativamente aos anos anteriores foi um fracasso. Porque não tinha aquela pompa, até como eu relatei no meu primeiro vídeo de ontem. Mas se nós resumirmos os principais resultados de 9 de maio ontem, a comemoração dos 80 anos da vitória da Segunda Guerra Mundial, que na visão de Putin ela continua a ser chamada por ele da vitória da Grande Guerra Patriótica. Percebe-se que o principal herói dessas celebrações não era o povo russo, não os vencedores da guerra, nem mesmo o ditador da Rússia, Vladimir Putin. O personagem principal, líder de todas essas celebrações, era o presidente da República Popular da China, Xi Jinping. Ou melhor, Xi Jinping, errei, que ocupou o centro do palco nas comemorações. E Putin foi mais um comentarista sobre os eventos e que ocorreram na Praça Vermelha da capital russa. E com esse ponto de vista, eu posso dizer que realmente perdido em 9 de maio é o Putin. Aqui o principal acontecimento político, dois foram derrotados. O primeiro é, claro, o próprio Putin, que já vem de uma guerra que ele está derrotado, onde aproximadamente em 20, 30 dias vai completar, que as suas tropas na Ucrânia vão completar 1 milhão de baixas, né? E perdeu entre tanques de guerra e blindados, perdeu nessa guerra mais de 30 mil veículos blindados no total. Essa visita do Xi Jinping e o comportamento da Rússia, a atitude do presidente russo em relação aos chineses, demonstrou que a dependência da Federação Russa da China, da República Popular da China, continua a crescer. A Rússia está dependente e o próprio Putin percebe o quanto ele agora economicamente e politicamente está conectado com o governo chinês, com o presidente chinês. O que aconteceu durante a transmissão, os espectadores do desfile na Rússia foram forçados a ouvir, não só Putin, mas também um tradutor para o chinês, que traduzia para o líder chinês o que estava acontecendo, inclusive o discurso do Putin. Tornou-se um símbolo da dependência da língua chinesa agora, e da política chinesa, da influência chinesa, e haverá cada vez mais isso na Rússia. Xi Jinping se comportou exatamente como o dono que veio ver o que coisas interessantes estão demonstradas a ele no óbvio já dependente do povo chinês, ou seja, a Rússia que depende do povo chinês. E isso foi demonstrado no desfile de ontem, que Putin insistiu em fazer, mas que não teve nenhum resultado positivo, cuja estrela principal acabou sendo o Xi Jinping, e foi um grande fiasco para a Rússia e para Putin. Presidente dos Estados Unidos da América, eu acho que também foi um grande perdedor, porque os 100 dias em que ele ia acabar com a guerra, mas graças à sua incompetência geopolítica, excesso de confiança, achando que ele daria uma ordem que o Putin cumpriria, não cumpriu. E assim como ele queria dar ordens para o Zelensky, também não teve nenhum sucesso, não cumpriu. Ficou falando sozinho, ele e o seu vice, dois trampalhões. E essa confiança não existe. A política externa dos Estados Unidos, que eu acredito está sendo comandada e dirigida com muita incompetência, visava à custa de alguns de um tramo generoso, mas não muito específico, com propostas econômicas a Putin para tentar destruir a relação Rússia com a China. E isso, é claro,
terminou, porque não aconteceu e não vai acontecer. Quem vai continuar mandando na Rússia agora é Xi Jinping, nem o próprio Putin. E acredito eu que quem tem capacidade de acabar com essa guerra lá na Rússia, na Ucrânia, digo, é o Xi Jinping. Se ele falar para o Putin acabar, ele vai ter que acabar. Tão grande a dependência econômica da Rússia em relação à China. Para falar do sucesso dos esforços da nova administração de Donald Trump ainda, várias viagens a Moscou do Steve Witkoff, que é um representante do Trump, e numa delas teve sucesso. Eram relativas a uma guerra, uma trégua da guerra russo-ucraniana. Nem a prontidão do governo russo para encontrar um terreno comum com Washington, às custas de Pequim, cujo secretário dos Estados Unidos da América tentou algumas semanas e não conseguiram achar nada comum que fizesse isso. Então a Rússia ela ficou tão dependente da China que o grande ganhador é o líder chinês. E acho que não vai haver essa oportunidade de Donald Trump fazer a paz. Por causa disso, ontem e anteontem, os próprios vamos dizer assim, porta-vozes, que mais de um, que fazem vazamentos, ou que falam claramente, como Marco Rubio, já disseram que, se continuar como está, eles vão sair das negociações de paz e das negociações de trégua, de cessar-fogo. Mas eles vão fazer isso porque justamente já notaram que eles não têm competência de prometer, de entregar o que eles prometeram na sua campanha, com uma arrogância e criticando a Ucrânia, entregando facilmente toda a Ucrânia, inclusive aquilo que a Rússia não conquistou na Ucrânia. Então, esse desfile de hoje na Praça Vermelha, está claro, demonstrou quem é o ganhador, quem de fato tem influência e manda na Rússia. Isso vai ficar na história de 9 de maio de 2025 em Moscou. E também quero aproveitar e destacar aqui sobre o desfile, né? O desfile já passou, eu falei ontem, mas acho importante destacar que nesse 80º aniversário da vitória dos aliados sobre a Alemanha nazista, ele também contou com a presença de outros líderes estrangeiros, com meio a crescentes ameaças de segurança. A segurança não foi afetada, a Ucrânia não atacou, pelo menos ali naquele local, na região, ela fez outros ataques pela Rússia, e o evento envolveu o desfile de 10 mil soldados russos. É um pouco maior do que aconteceram em 2024 e 2023. Mas, no total, aproximadamente 10 mil russos desfilaram, além de um menor número de tropas chinesas, talvez vocês viram isso em alguma televisão estrangeira, e também norte-coreanas, bem como exibições de equipamentos militares, incluindo tanques, mísseis e drones de ataque. Além dos líderes internacionais e autoridades militares, o presidente russo Vladimir Putin estava cercado por veteranos soviéticos, condecorados da Segunda Guerra Mundial e veteranos e participantes da invasão russa da Ucrânia, a chamada pseudo-operação militar especial, um crime cometido pelo ditador. Ninguém lembrou lá no momento que aquilo era um crime. E também teve líderes estrangeiros, né? E alguns deles alguns não compareceram, como o primeiro-ministro da Índia e também o presidente da África do Sul. Queria destacar esses dois apenas porque eles são do BRICS, né? Mas muitos de outros líderes convidados não compareceram. A presença de líderes estrangeiros de alto nível pode sinalizar ao mundo que o isolamento diplomático da Rússia está acabando, mas isso é para a desinformação deles, porque tirando fora a China, eu diria até o Brasil, pelo porte dele, a representatividade na América Latina, os outros são coadjuvantes. E eu diria, mas o único mesmo que não é coadjuvante pela sua posição e poder econômico e pelo poder militar é a China. O resto acaba sendo coadjuvante de qualquer maneira. E é interessante, quero destacar aqui, o ex-ator de Hollywood, que não está mais em Hollywood, virou russo, o Steven Seagal, cujo último filme de sucesso foi lançado em 2001, mas ele tornou-se amigo de Vladimir Putin e também se tornou cidadão da Rússia.
e ele foi visto no desfile, sentado ao lado de um grupo de motociclistas, amigos, que pelo menos o Putin tem uma carteirinha como membro da gangue dos motociclistas Proclaim, chamado Lobos da Noite. E inclusive o Putin algumas vezes andou com eles. E o Steven Seagal estava sentado ao lado desses caras lá próximo a Putin. Eles têm também certo privilégio de onde eles vão sentar. Não já do lado, que é o Xi Jinping, e mais algumas outras pessoas importantes que estavam ao lado. Talvez a mais controversa participação tenha sido do ministro da Eslováquia, o Robert Fico, que ele era o único chefe de Estado da União Europeia e foi advertido por Bruxelas para não ir. E o voo dele, inclusive, foi difícil de passar pelos países bálticos, que não deram autorização para o avião dele sobrevoar a região, e ele tem que fazer um desvio, não sei para onde que ele fez o desvio, e não sei quem deu essa autorização. Aliás, enquanto isso, quando a primeira-dama brasileira, a Rosângela Lula da Silva, chegou uma semana antes, ou quase uma semana antes lá, também os países bálticos não deram permissão para sobrevoar o espaço aéreo para dirigir-se a Moscou. Aí o voo demorou um pouco mais e ela finalmente conseguiu chegar a Moscou, apenas ela no avião e a tripulação. Segundo consta, não tinha mais ninguém na comitiva dela, era a única da comitiva. Muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Você que não assistiu, inscreva-se. Aqui você viu a verdade. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.